Olá pessoal, hoje nós iremos ver aí a segunda parte do sistema respiratório. Nós já vimos a primeira parte, onde nós vimos, fizemos uma revisãozinha sobre anatomia, vimos as mudanças características do processo de envelhecimento, que ocorrem a nível de pulmão e a nível dos alvéolos e capilares, ok? E daí vimos duas patologias, que é a DPOC e a asma. Dentro da DPOC, nós vimos enfisema e bronquite crônica, tá? Hoje nós vamos continuar com as outras patologias que podem acometer aí o idoso, tá? E essa nossa aula corresponde a uma aula extra, ok? Então, dando prosseguimento aí, nós vamos... a primeira patologia que nós vamos ver hoje é a pneumonia, tá? É um problema sério nos idosos, tá? Ela tende a acontecer 5 vezes mais em pessoas acima de 65 anos, tá? Então, para você ver, ela acomete muitas pessoas, em diversas faixas etárias. E no idoso, acima de 65 anos, é uma patologia que pode ocorrer 5 vezes a mais do que nas pessoas com outras faixas etárias e que pode levar a óbito, tá? Então, ela é uma infecção ou uma inflamação nos pulmões, tá? E a área mais comum, que ela pode atingir é a nível de alvéolos, tá? Nós sabemos que os alvéolos, eles vão sofrer uma diferenciação aí dentro do processo de envelhecimento, onde os capilares que envolvem os alvéolos, muitos vão serem destruídos, tá? E daí dificultando a troca gasosa, tá? Então, o que é que acontece? Além desse problema da estrutura que os alvéolos têm com relação a perder, os seus capilares, ocorre ainda um processo de enchimento desses alvéolos com pus e exsudato, tá? O que vai levar esse idoso aí a óbito, ok? Então, o que é que acontece? Os alvéolos, eles vão encher, certo? Nós já vimos que os alvéolos, ele tem, aquela característica de uva, tá? Nós já vimos de cachos de uva, nós já vimos que muitos deles perdem o envoltório, que são os capilares, que já irão dificultar o processo aí de troca gasosa. E além disso, esses alvéolos, eles podem se encher de pus e exsudato, o que vai fazer com que os pulmões se solidifiquem, tá? Quando esses pulmões eles começam a se solidificar, tá? A dificultarem ainda mais o processo respiratório, esse idoso ele pode vir a óbito. E daí nós temos, os tipos de pneumonia. A pneumonia que ocorre mais nos idosos é a pneumonia bacteriana, tá? A gente deve refletir a questão de qualquer estado, que produza o aumento de muco e pus, aumenta a produção, o desenvolvimento de pneumonia bacteriana, ok? Aí o que é que acontece? Nós temos que ter um cuidado muito grande com os nossos idosos que passam muito tempo em repouso no leito, os idosos que são considerados vulneráveis, que já tem a questão do sedentarismo, da má alimentação, já apresenta os reflexos de tosse, que já vem sendo, esse reflexo de tosse já faz parte do histórico desse idoso,
tá? Então, daí, juntando esses fatores de risco, dos dois, juntando esses fatores de risco com a produção de muco, desenvolve-se aí com mais facilidade a pneumonia bacteriana. Nós também temos outros tipos de pneumonia, que é a broncopneumonia, que essa secreção ela já é produzida a nível de brônquios, tá? E nós temos a pneumonia lobar, onde ela tende a atingir algum dos lobos do pulmão. Aqui vocês observam, né, os alvéolos, certo? Vocês observam nessa primeira gravura que está aqui em verde, tá? Os alvéolos, eles já sendo comprometidos acima, tá? E no recorte de baixo, que vocês já observam umas partezinhas em amarelo. Aqui já é a produção de muco, ok? Então, você vê que nós já observamos alterações alveolares em alguns dos lobos do pulmão, tá? E vocês observam que em uma parte especificamente já há a produção maior de muco, ok? Facilitando aí para os nossos idosos o aparecimento da pneumonia bacteriana, ok? Nesse aqui, você, na outra figura, né, nessa que tem um fundo branco, você já observa realmente o alvéolo, né, quase todo tomado aí pela secreção, ok? E daí, nós temos, né, o diagnóstico, né, os exames que a gente pode fazer, né, que o idoso pode fazer para confirmar aí confirmam aí, né, o diagnóstico. Então, nós temos aí o raio-x, que confirma o diagnóstico e determina a extensão da doença, né? Ele determina a extensão do pulmão que está sendo comprometido pela produção excessiva, né, desse pus, pela pneumonia bacteriana, tá? E além disso, nós temos a cultura de escarro, que eles irão identificar o organismo causador, certo? E na cultura eles também vão, a cultura ela também vai mostrar a sensibilidade à droga que é determinada para o tratamento desse paciente, né? Nós sabemos que nós temos várias pessoas que utilizam aí antibióticos de forma errada, né? Sem uma consulta médica, e daí, através da cultura, também vai examinar a sensibilidade que esse idoso possa ter com relação a algum medicamento que possa ser útil no seu tratamento. A sintomatologia, tá? O idoso ele vai apresentar aumento do ritmo respiratório, aumento da pulsação, agravo do estado geral, mudanças do estado mental, tosse, produção de escarro, fadiga e febre. Esses são, né, os sintomas clássicos aí, né, da pneumonia. Lembrando que a febre, muitas vezes, ela pode não aparecer no início da pneumonia, tá? O que muitas vezes vai ter um diagnóstico, vai acontecer um diagnóstico um pouco tardio, né, desta pneumonia, ok? E daí nós temos a prevenção, tá? A prevenção é a vacina da gripe que nós temos aí anualmente, né, onde os nossos idosos eles são orientados a fazerem uso dessa vacina, tá? Mas na frente nós vamos estudar a gripe e nós vamos ver a importância aí de se tomar essa vacina anualmente, né, devido às cepas, né, os tipos de vacinas que são fabricados anualmente, tá? E além disso nós temos a vacina pneumocócica, certo? Que também é indicada nos idosos acima de 65 anos principalmente, tá? Também nos idosos que vivem em asilos
e nos idosos que já são considerados vulneráveis. Tá? Falando um pouquinho da pneumonia bacteriana, ela é a mais comum, né, nos idosos, como nós já vimos. As causas da pneumonia bacteriana: qualquer estado em que seja produzido muco, tá? O repouso no leito, idosos vulneráveis e reflexo de tosse deprimida, tá? Então são pontos que nós já falamos, né, quando nós citamos aí a pneumonia bacteriana, e eu coloquei aqui como reforço que nós temos que ter, tá? Porque ela é a que mais vem acometer os nossos idosos, tá certo? E essa questão do sedentarismo, né? Que aí esse repouso no leito por muito tempo, nós temos idosos acamados, os idosos que são vulneráveis, que não tem como fazer, né, uma atividade física, tá? Então, muitas vezes eles têm um histórico aí de produção de muco, tá? Muitos vêm com relatos de que tempos em tempos eles apresentam produção de muco e daí nunca foi feito um raio-x, porque quando se pensou em fazer, esse idoso melhorou, tá? Ele conseguiu expectorar, né? E a gente sabe que as pessoas, né, a questão da automedicação, muitas vezes ela vem a esconder a real doença, tá? E também nós temos aí o reflexo de tosse. E como cuidados de enfermagem, nós temos a questão da manutenção das vias aéreas, nós temos que trabalhar com o nosso idoso, né, essa dificuldade que ele tem de expectoração, tá? Então nós devemos orientar a questão da ingestão de líquidos, a questão das nebulizações, tá? A questão da melhor maneira, né, que esse paciente tem, desse idoso tem, de conseguir essa respiração sem muito esforço respiratório, né? A questão é de dormir na posição de Fowler, semi-Fowler, ok? Temos que ter o cuidado aí com o controle da fadiga. Nós sabemos que a fadiga, ela já é provocada pela subventilação dos pulmões, né, que nós vimos na aula passada, que é essa falta de energia devido à diminuição do O2 no corpo, né, desse idoso, e a questão do controle da infecção, né, procurar realmente um especialista, fazer uso das medicações nos horários certos e no tempo certo, ok? E daí, pessoal, nós vamos ver um pouquinho de gripe, tá? Então, pessoal, a gripe é uma infecção viral contagiosa, né? Ela, ela pode ser fatal tanto nos idosos quanto nas pessoas debilitadas, e ela está na quinta causa de morte entre as pessoas com mais de 65 anos. Tá? Então, para você ver como muitas vezes a gente desconsidera, tá, a gravidade de uma gripe, né? Muitas vezes a gente escuta, foi só uma gripezinha e tal, mas ela está no quinto lugar, né? Ela é a quinta doença que vem a acometer, né, os nossos idosos e as pessoas debilitadas, onde essas podem vir aí a óbito, ok? Os sintomas: calafrios, febre, dor nas articulações, fraqueza e perda de apetite. Aí, pessoal, o vírus da gripe nós temos o tipo A, B e C, tá? O vírus do tipo a gripe do tipo A é a que possui as cepas mais virulentas em detrimento da B e da C, ok? E a gente sabe, até a gente comentou, né, na pneumonia, tá? A questão de se todo ano tomar a vacina da gripe, né? Os nossos idosos serem orientados e tomarem a vacina da gripe, porque a cada ano
a vacina é feita com uma cepa diferente, tá? Para que ela venha a prevenir, né, esse idoso, né, e quem fizer uso dela, né, da vacina, com a nova cepa que está surgindo, ok? Então, a mais virulenta é a do tipo A, mas nós temos o tipo A, B e C, tá? E a cada ano, a nossa vacina ela é produzida para combater uma cepa diferente do tipo de gripe, ok? E daí, nós temos como complicação da gripe a pneumonia, como nós vimos, né? Nós vimos que, principalmente na pneumonia bacteriana, o que nós devemos ter cuidado, ter maior atenção, é com relação a tosses deprimidas, né? Que são tosses que vêm, né, que surgem de tempos em tempos, e esses tempos em tempos vão se tornando mais frequentes e muitas vezes associa-se a uma gripe, e essa gripe pode ter como complicação a uma pneumonia, tá? Então deve-se ter um cuidado desde quando é gripe, porque como nós vimos, ela é a quinta patologia, né, a cometer os nossos idosos e eles virem a óbito, tá? E como prevenção da gripe, nós temos a vacina anual, que como nós já vimos, a cada ano é fabricada uma cepa para uma gripe, né, diferente. Os nossos cuidados de enfermagem, nós temos repouso no leito, ingestão de líquidos, controle da temperatura, orientações de medidas preventivas, e essas orientações de medidas preventivas é o quê? Vacinação, e os idosos evitarem aglomeração e contato com pessoas gripadas. Então, vocês vejam que evitar aglomerações não é só de agora, não, né? É desde quando a gente sabe, né, essa questão da gripe, da pneumonia, que quando o idoso ele é exposto àquelas pessoas, né, com tosse, com muco, tosse bacteriana, tá? Que elas tendem a adquirir, certo? Principalmente devido à imunidade aí mais baixa, ok? Então, os idosos, eles devem evitar aglomerações e devem evitar pessoas gripadas, ok? Esta é a prevenção aí com relação à gripe.